Fala galera do Conversa Impacto, tudo show com vocês? Eu só tenho uma certeza. A certeza de que existe a incerteza e de que vai haver mudança. E essa certeza me consola e me prepara, me deixa em estado de alerta para as mudanças que vão vir. E se você não se adapta, se você não muda, se você não está preparado para buscar novos recursos, você fica para trás, muito provavelmente nesse mundo principalmente, onde a gente está numa obesidade incrível de informações, informação o tempo todo. Não nos faltam recursos para adquirir informações, mas sim a gestão dessas informações e da importância de cada uma delas para o nosso dia a dia. O que elas são importantes, a maneira, a percepção muda tudo à nossa volta. A percepção dos fatos, da história, da nossa própria história, muda certamente tudo aquilo que a gente viveu. Esses dias eu queria contar algumas histórias nessa aula de hoje. Esses dias eu estava conversando com minha avó, 88 anos, uma vida bem vivida, e ela estava um pouco se lamentando, algo que não poucos idosos, tá? Eu trabalhei com vários idosos, com medicações inclusive ansiolíticas. Não poucos idosos, eles passam por situações em que sentem-se sozinhos, onde sentem que a vida deles não caminhou muito, que gostariam de fazer outras coisas. E o foco dela, o foco da minha avó estava exatamente naquelas coisas que ela não tinha feito, naquelas coisas que ela não tinha vivido e naquilo que ela não tinha construído na vida dela. Como é que você acha que ela se sentiu? Vai muito de encontro àquilo que a gente falou na última aula. Ela se sentia e começou o seu organismo, a sua fisiologia a mudar nesse momento que ela começava a se lamentar um pouco comigo, estava só eu e ela. E ela começou a se sentir um pouco mais deprimida, triste, cabisbaixo, o tom de voz um pouco mais lento, mais fúnebre quase. E eu comecei a perguntar assim, vó, que tipo de história a senhora conta da sua própria história? E ela parou um pouco assim, pergunta difícil essa, meu neto. Ela olhou pra mim, Gabriel, nunca pensei nisso não. Eu fiz, vó, tenha certeza de uma coisa. Se eu pegar a história de vida da senhora, os vários filhos que a senhora teve, os netos que já estão criados, os bisnetos hoje, e eu contar de uma forma, da forma que a senhora está contando pra mim, que sou outra pessoa, certamente algumas pessoas chorariam junto com a senhora. Se eu pegasse essa mesma história e contasse de outra forma, talvez as pessoas lá no meu curso, no curso Conversa Impacto, diriam assim, muito provavelmente isso vai acontecer, Gabriel, me apresenta tua avó, como assim? Ela viveu tudo isso, que guerreira, que incrível. Então muitas vezes a forma que contamos as coisas muda o panorama e a percepção dos fatos muda os fatos. Como assim? Deixa eu tentar explicar melhor. Minha avó, ela estava se sentindo deprimida porque ela estava contando uma história da sua própria história para ela mesma. No caso, ela estava externando para mim uma história triste. Ela estava olhando aquilo que ela estava... Os olhos dela estavam focados, a mente dela estava focada naquilo que ela não tinha construído. Quando eu comecei a lembrar daquilo que ela tinha construído, daquilo que ela tinha vivido, de todas as dificuldades, minha tia, ela tem esquizofrenia, ela tem um problema psíquico desde muito nova, desde os 9 anos de idade ela começou a desenvolver isso. Ela é mais velha que meu pai, é mais, digamos assim, nasceu antes do meu pai já tem 55, mas ela parece ter muito menos idade. E as dificuldades que minha avó enfrentou, foi abandonada pelo meu avô, enfim, foram muito grandes. E ela, naquela época, não tinha muita informação sobre esquizofrenia, então houve um tipo de criação, mas sempre esteve junto com minha tia. E as dificuldades que ela enfrentou foram muitas. Eu comecei a refletir com ela e chamar ela a atenção para a história que eu percebia da história dela. E comecei a contar. E não é que ela começou a se animar um pouco mais, ela começou a perceber assim, caramba, faz algum sentido. Ela começou a rir. Quando ela fica um pouco sem graça, ela começa a rir. E aí eu queria te chamar a atenção para essas perguntas. Perceba bem. Queria que você lembrasse de forma rápida um dia horrível na sua vida, extremamente horrível. Tente lembrar assim da sua infância, da sua adolescência, de repente da sua fase adulta já. Tente lembrar da pior lembrança que você tem na vida. Qual foi o momento mais crítico da sua vida? Um momento que você de repente estava em apuros e se sentiu em um momento decisivo para continuar ou para de repente desistir de algo, de algum projeto, de alguma pessoa. A maior dificuldade que você já sentiu na vida? Será que foi, de repente, andar de ônibus? Não sei. Andar a pé uma longa distância? Você estava sozinho num local, de repente? Qual foi a tua maior dificuldade? O período da tua vida que você teve o maior e o mais alto desejo de mudança. Não que você estivesse estático ou parado nessa mudança, esperando a mudança acontecer, mas sim, de repente, agindo ou não. Mas que você desejou muito que a tua vida não fosse da forma como foi.
E também um momento de maior problema, a maior problemática da tua vida e a maior dor. Será que você está vivendo isso hoje ou foi algo que você viveu num passado recente? Como é que funciona a tua gestão da mentalidade? E eu queria te perguntar, pensando em todas essas coisas, como você se sente agora? De repente você lembra com um ar de superação, porque você superou esses aspectos da sua vida, ou porque você realmente não consegue ter outro tipo de pensamento que não um pensamento de tristeza, de melancolia quando você lembra dessas ações. Algumas pessoas são muito mais sensíveis aos seus próprios pensamentos. Mudam as características quando simplesmente as palavras em torno da sua mente mudam. Tem algumas pessoas que são assim. Tem outras que são um pouco mais resistentes às suas próprias palavras. Mas o fato é que certamente que as palavras têm poder. Elas têm tanto poder que quando você está relembrando um fato que te fez sentir muita raiva, ou ódio, ou nojo, e você está falando essas palavras, muito provavelmente você vai relembrar esse sentimento. E as sensações no teu organismo vão ser essas. Se você concorda, levanta a mão aí assistindo esse vídeo. O fato é que eu quero te fazer lembrar dessas coisas, não para que você reative esse mecanismo, não para que você vá lá para essa janela e fique num estado negativo, não é isso. Eu quero que você pense em todos esses momentos, de repente, que eu mencionei ali, que você de repente pode ter pensado em um momento só, em alguns outros. Você reconhece que eles se tornaram para você uma dádiva de Deus, um presente dado por Deus para que você passasse exatamente pelo que você passou, para que esse tipo de provação, esse tipo de situação que você viveu, você consegue hoje inverter a tua mente e pensar, caramba, se eu não tivesse passado por aquilo, se eu não tivesse tido o tipo de relacionamento que eu tive, se eu não tivesse tido o tipo de relação com a minha mãe e com meus pais que eu tive, talvez eu não tivesse ou não vivesse a forma que eu vivo hoje. Como é que funciona a tua gestão de mente em relação àquilo que você viveu? Será que você consegue entender e reconhecer que foi uma dádiva ter passado pelas experiências que você passou, ter passado pelos traumas, de repente, que você passou? Será que você consegue ver um guia, um norte dentro dessa realidade? Será que você consegue ver que você foi amado nessas situações por alguém, por um desconhecido, por uma pessoa muito próxima a você, de repente sua mãe, seu pai, seu irmão, seu amigo, ou alguém desconhecido de repente chegou para você e disse, caramba, quando você menos esperava, você recebeu ali um suprimento, um apoio, um ombro de alguém que você não esperava. Você consegue perceber esses momentos? Quando eu chamei a sua atenção, eu pedi para que você focasse no momento de tristeza, dor, o maior problema da sua vida. E geralmente a gente foca somente naquele momento, naquele núcleo de problema. Mas tudo que estava ao redor, tudo que te fez passar pelo que você passou, tudo que te fez superar os sentimentos, as emoções, os momentos dentro daquele dia, se for um dia, dentro daquele período. Lembra que eu mencionei um período onde você queria muita mudança. De repente você queria parar de andar de ônibus. Eu não sei que tipo de dificuldade você estava vivendo, financeiro, emocional, relacional, sentimental, mental, inclusive. Você se sentiu amado em algum período? Ou você realmente acha que passou por aquilo sozinho? Isso pode ter acontecido também. Se superou todas aquelas etapas de repente, sem nenhum apoio. E isso te fortaleceu. Sabe que você consegue perceber algumas gotas de graça que foram depositadas ali na sua vida? Para que você superasse e chegasse até aqui, nesse momento, e tivesse nesse exato momento assistindo essa aula. Você consegue perceber isso? Eu queria que você implementasse no teu dia hoje, na tua semana, gratidão. A chave mestra para uma vida resoluta em ser bem-sucedido. A questão do sucesso é uma escolha. Já está mais que provado que você escolhe. As suas percepções são escolhidas por você. Sempre nós temos uma escolha. Quando eu conversei com minha avó naquele dia, eu fiz, vó, você escolhe contar esse tipo de história para a senhora mesmo, só que ele te traz sentimentos negativos. Não é necessariamente negativo ou positivo. O sentimento positivo por si só não vai trazer resultado. Mas ele vai te trazer sensações físicas, emocionais, de lamento, de tristeza, de melancolia, de coisas que a senhora não fez. Mas a gratidão, ela remete àquilo que você recebeu e que você não merecia. A gratidão remete àquilo que você fez, que você realmente realizou, e ele não foca naquilo que você não realizou, ele foca naquilo que você fez, naquilo que você viveu até então. E esse momento é um momento que eu queria chamar a tua atenção para que você expressasse a tua gratidão. O que já fizeram por você em algum momento da tua vida que você precisa passar adiante e de repente não está lembrado disso? Existe alguma coisa que fizeram por você? Eu vou contar uma coisa aqui que fizeram por mim.
Vou chegar até mais perto aqui. Teve uma vez que um cara, ele nem era tão meu amigo assim, tão próximo, mas era um cara que eu cumprimentava, a gente tinha energia boa. Um cara mais velho, ele trabalhava numa indústria, chamada indústria farmacêutica. E ele olhou pra mim e ele disse, Gabriel, eu era um jovem, ganhava meus, provavelmente R$ 900 por mês, tinha um sonho de ter uma família. Ele sabia da minha seriedade e do meu compromisso em trabalhar, em estudar, em me dedicar. Ele fez, Gabriel, você tem muito jeito para aquilo que eu faço. Dentro da propaganda médica, você pode viver um novo mundo, uma nova renda, você vai poder construir a sua própria família e ajudar a família que você tem hoje, a sua mãe, seu pai. E ele investiu em mim, investiu. Ele pediu para que eu não contasse para ninguém isso. Porque o que a mão direita dele estava fazendo em me ajudar, ele não queria que a mão esquerda aplaudisse ou notasse. Ou seja, ele queria realmente fosse sigiloso. Então chegou para mim, Gabriel, eu vou te pagar um curso, você topa aí? E eu fui para esse curso. E aquele curso foi transformador, me trouxe ferramentas importantes. 1 ano e 1 mês depois desse curso, muito provavelmente eu tentei ali entrar na indústria farmacêutica. Depois desse curso eu estava muito mais preparado para esse tipo de desafio. O processo seletivo é muito causticante, mas a renda, o sucesso dentro da indústria farmacêutica é muito interessante. Eu passei 2 anos dentro das maiores indústrias do país, onde a minha vida com 22 anos foi mudada. Até os 22 anos eu andava de ônibus, eu tinha uma certeza. Eu tinha certeza que eu ia prosperar em vários aspectos da minha vida. Eu buscava e estudava. E eram momentos de gratidão dentro do ônibus, acredito ou não. Eu desejava não mais andar de ônibus, mas eram momentos de gratidão, de leitura, de estudo. Mesmo nos ônibus apertados. Com 22 anos eu fui para essa empresa com carro pago, com plano de saúde para minha mãe, para mim, enfim. Eu era o cara a ter a maior renda dentro de casa agora. E eu poderia ajudar meu irmão, meu pai, minha mãe. Por mais que eles também recebessem, mas eu pude cobrir algumas dívidas que nós tínhamos. Lá em casa a situação nem sempre foi das melhores. Eu não vivi uma classe média alta. Graças a Deus, meus pais se esforçaram muito, suaram muito a camisa para me manterem numa escola particular, numa escola boa. Estudei minha vida toda com base nisso. E eu tive uma boa base. Mas meus pais se esforçaram muito, por poucas, não poucas vezes minha mãe teve que andar mais de 10 quilômetros para ir ao seu trabalho, porque ela não tinha dinheiro para passagem. E eu estudava numa escola particular. Eu consigo perceber esses momentos de dificuldade e ver as dádivas de Deus me proporcionando e forjando meu caráter. As dificuldades até no relacionamento com alguns parentes, com alguns familiares, com as pessoas mais próximas. Consigo perceber isso e eu consigo ter gratidão para saber que eu sou o que eu sou. Muito porque eu vivi o que eu vivi. Muito pelos pais que eu tive. E, cara, eu não fiz nada para nascer. Eu não fiz absolutamente nada para merecer nascer no lar que eu nasci, no Brasil, enfim, em Pernambuco, Recife. Um país tropical, muito sol. Eu não fiz absolutamente nada, eu nem pedi. Mas me foi dado, é uma dádiva. É uma dádiva. E eu preciso honrar quem me trouxe ao mundo também. Veja que coisa interessante. Eu cheguei para minha avó e disse, vó, você precisa focar naquilo que a senhora tem, naquilo que a senhora viveu, mesmo na superação das dificuldades, que não foram poucas que a senhora viveu. E aí ela começou a recobrar o ânimo. Veja que coisa interessante. Aquele cara investiu em mim, pediu para que eu não contasse para ninguém. Eu não vou mencionar o nome dele aqui para honrar isso, o compromisso dele. Mas eu passei adiante. E eu preciso continuar passando adiante. Isso não para, esse movimento do bem não deve parar. Então, eu queria te propor esse grande desafio. Grande que pode ser diferente ou difícil, ou, enfim. Eu quero que você tome esse desafio para si. Quando você foi ajudado por alguém em algum momento da sua vida, um ombro, um apoio, alguém que dormiu com você, que estava do seu lado ali num momento de dificuldade, que passou a noite em ligação de repente, alguém que pagou, investiu em você num treinamento, num curso que mudou a tua vida de repente, alguém que fez algo por você, seu pai, sua mãe que te deram tudo, procuraram te dar tudo de repente, se isso aconteceu com você ou não. Eu quero que você sinta o amor. Eu quero que você sinta o amor saindo dos seus poros, emanando do seu coração, transbordando em toda a tua vida agora. Eu quero que você feche os teus olhos nesse exercício. Eu quero que você respire profundo e só pense exatamente no amor, nas dádivas que você recebeu. Naquilo que você foi sendo montado, um conjunto de peças, de conglomerados de ações que vieram em direção a você e que você tomou para que você tivesse a vida que você tem hoje. Claro que pode melhorar ainda e deve. Você está aqui para isso, para melhorar a tua vida. Mas o ponto é como você pode sentir o amor nesse exato momento. Eu quero que você experimente a sensação de ajudar alguém. Não necessariamente literal. Eu quero que você, nesse exercício agora, em fechar os olhos, parece loucura, mas feche, acredite no movimento.
Feche os olhos e experimente a sensação de estar ajudando alguém. Como é estar ajudando alguém? Alguém que de repente você sabe que não tem dinheiro para comprar um peru de Natal, de repente. Um momento de ações de graças. Um momento de domingo ali que você geralmente já vai para casa de sua avó, do seu pai. Você tem aquela reunião com seus amigos. Você pode ir para um restaurante, tudo bem, vez ou outra. Mas quem de repente você poderia estar ajudando? Se você ajudasse levando para o restaurante, trazendo uma cesta básica, um peru de Natal, que você acha, você sente que essa pessoa vai emanar gratidão totalmente, que ela não esperava. De repente é uma pessoa desconhecida, você nem conhece ainda essa pessoa, ou essa instituição. Eu quero que você sinta isso. Eu quero que você passe a viver dentro de uma corrente do bem. E eu quero te propor esse desafio nessa aula de hoje, já no início dessa semana. Já no início dessa semana eu quero te propor esse desafio. Nessa semana, escolha 2 pessoas, conhecidas ou desconhecidas, 2 pessoas que você queira ajudar de fato. Seja com a cesta básica, seja com o pagamento de uma conta de luz. Às vezes, quantas pessoas estão aí que você pode conhecer ou não, que estão com a conta para ser cortada, com energia para ser cortada, porque não tem dinheiro para pagar a luz, ou aluguel, ou condomínio. Como você pode ajudar essas pessoas? Financeira, não necessariamente financeiramente. Gabriel, eu estou apertado, caramba, mas eu posso ajudar com uma saída, eu posso ajudar com uma ligação, eu posso ajudar colocando meus ouvidos atentos, completamente atentos para ouvir essa pessoa, os problemas dela, para ajudar. Eu quero que você ajude 2 pessoas, escolha 2 pessoas, coloque isso no papel. Compromisso de 2 pessoas nessa semana, para você ajudar. E de preferência, se for financeiro, monetário, a sua ajuda, que elas não saibam que necessariamente isso partiu de você. Você vai ser um mero entregador. Se ela emanar gratidão em direção a você, você vai até negar que a responsabilidade dessa ação, desse ato é seu. Você vai sentir um prazer, um amor emanando do seu corpo, do seu ser. Mas você vai dizer assim, caramba, eu sou apenas um entregador. Você devia agradecer a pessoa que mandou essa mensagem. Você vai escrever uma carta para essa pessoa como se fosse outra. Se você está entregando uma cesta básica, se você está entregando um depósito na conta, se você está entregando uma conta de luz paga, um jantar, algo do tipo, você vai entregar para essa pessoa. Você vai entregar para essa pessoa um recado, você é apenas um entregador. Uma mensagem, você vai escrever com próprios punhos essa mensagem para essa pessoa. Você vai escrever e desejar para ela uma excelente semana. Ok? E eu quero que você, ao invés de passar para ela a impressão de que foi você que fez isso, ou que isso partiu de você, eu quero que você compartilhe no nosso grupo de WhatsApp. Que essa comunidade ela possa aflorar nesse aspecto. Assista essa aula, passe adiante essa aula para os colegas do grupo. E também compartilhe como foi, durante a semana, ajudar essas 2 pessoas. O compromisso é com você mesmo. A pessoa mais ajudada quando a gente ajuda, por incrível que pareça, somos nós mesmos. Mude o foco. Como você pode ajudar alguém nessa semana. E vamos conversar de igual para igual, com a nossa própria mente e com os outros, de forma impactante. Vamos ter conversas de impacto. É isso que eu te proponho nessa semana. Essa é a aula do início da semana. Vamos junto? Eu espero que você se mova nesse movimento aqui. Que você entenda que aquilo que você foca é aquilo que você sente. Se você foca na história da vida triste, você não vai sentir alegria, certamente. Mas se você foca na história de vida de superação que você viveu até agora, você percebe as gotas de graça, os momentos de alegria, os momentos em que, mesmo em dificuldade, houveram pessoas ou você mesmo conseguiu superar aquilo. Quero que você perceba isso e emane gratidão. Gratidão, agradecer, estar cheio. A percepção dos fatos muda os outros fatos que virão. Ok? Então reflete nesse storytelling que eu contei da minha avó, nesse storytelling das pessoas, desse rapaz, desse cara que investiu em mim. Invista em alguém. Invista em alguém. Vamos junto. Um abraço.